Seja muito bem-vindo a mais um dossiê. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de Brasis que existem, né? Em um deles, os donos do poder voam em jatos executivos milionários, financiados por banqueiro investigado. No outro, Brasil, o do trabalhador, caminhoneiros estão sendo esmagados por multas confiscatórias de até 7 bilhões de reais, impostas aí com a mesma caneta que viaja de jatinho. Em meio disso tudo, o seu dinheiro no banco corre um sério risco de virar pó, com um Banco Central admitindo que o Banco de Brasília, o BRB, pode ter o mesmo destino trágico do Banco Master, como a gente já viu aqui. Hoje eu vou expor os documentos, as matérias, os voos secretos, as fortunas incalculáveis e o pânico que tomou conta da cúpula do governo Lula diante de uma tempestade quase que perfeita. Prepare-se, porque a verdade nua e crua vai doer, mas ela precisa ser dita, né? Vamos começar aí, pessoal, pelo topo da pirâmide, literalmente pelo topo. O jornal Folha de São Paulo, cruzando os dados ali da ANAC junto com o do controle do espaço aéreo, revelou que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, voaram pelo menos 8 vezes em jatos executivos. De quem eram as aeronaves? De empresas pertencentes ao ex-banqueiro e gangster Daniel Vorcaro. Lá, aquele do Banco Master, sabe? E do seu cunhado, que tá virado no Zetel, o Fabiano Zettel, né? Os voos ocorreram entre maio e outubro de 2025. E a cereja do bolo, o escritório da esposa do ministro assinou em abril de 2024 um contrato de impressionantes 129 milhões de reais com o mesmo Banco Master. O ministro nega relações, diz que contratou serviços de táxi aéreo e que Vorcaro não estava nos voos. Mas como bem questionou o colunista Mário Sabino, onde estão os comprovantes de pagamento integral desses voos de luxo? É a moralidade pública sendo testada nos céus de São Paulo. E eu já vou colocar aqui agora na tela para vocês essas matérias que a gente acabou de dar o briefing, tá? Quem não sabe o que é o briefing é uma antecipaçãozinha. Então, vamos lá ver aqui o que está acontecendo. E Alexandre de Moraes, isso aqui você já viu, né? Que ele voou aí algumas vezes. Já falei dos 129 milhões. Essa matéria é do Metrópolis. Eu não vou ler ela toda para vocês, porque eu vou trazer já a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso aqui você já sabe, você viu aí, né, nos outros editoriais também, mais esse absurdo. Eu não sei como que ainda não está, né? Ai, não só afastado, né? Eu vou tomar cuidado com as palavras. Você já sabe, eu evito editar aqui ao máximo, então às vezes eu edito porque realmente eu falo algo muito, né? Mas muito pesado. Então, ó, vamos aqui para essa matéria, que essa sim eu vou ler para vocês. Tá aqui, ó. Moraes nega Vorcaro 3 vezes antes de o Galo cantar. Metrópolis é a fonte da matéria. Então vamos lá. Ora, veja só. O ministro Alexandre de Moraes e a sua mulher Viviane Barsi de Moraes pegaram ao menos 8 voos particulares de Brasília para São Paulo entre maio e outubro de 2025. Até aí, nada demais, a não ser que você ache muito estranho um ministro do STF com dinheiro suficiente para ter hábito de milionário. Mas não se esqueça de que a doutora Viviane aumentou exponencialmente o próprio patrimônio depois que o seu escritório assinou um contrato no valor de 129 milhões com o Banco Master. É novamente em Vorcaro que mora o Basilis. Sete dos voos foram em aviões de luxo da empresa Prime Aviation.
na qual o dono do finado Master tinha participação societária, e o outro foi em um jato igualmente de luxo, Falcon 2000, sem autorização para voar como táxi aéreo, do qual Fabiano Zettel, aquele cunhado de Vorcaro, figura como um dos principais proprietários. Zettel, cunhado de Vorcaro, é aquele cidadão retro e vertical que foi encarregado de comprar o resort de Dias Toffoli. Confrontado com a informação pela Folha, o escritório da doutora Viviane respondeu, em nota, que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que, entre os que já foram em algum momento contratados, está a empresa Prime Aviation. E nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation em que viajaram integrantes do escritório. No entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Vocês viram aí, né, que tem uma empresa que, inclusive, não pode fazer táxi aéreo. Está certo, mas seria interessante que a doutora Viviane apresentasse documentos que mostrassem que o seu escritório efetivamente pagou. E no preço cheio pelos voos que ela e o seu marido, ministro, pegaram para ir para São Paulo, não que ela tenha a obrigação de fazer isso, é claro, mas noblesse oblige, digamos assim. Bom, muitos termos aqui o Mariano Sabino usou no Metrópolis para dar a opinião dele, né? E aí, meus amigos, eu quero saber de você. O que você acha sobre Alexandre de Moraes e Banco Master? Tem algum vínculo? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu quero saber a sua opinião, que ela é muito importante. E enquanto sobram jatos luxuosos para uns, falta oxigênio para quem carrega o Brasil nas costas. O mesmo Alexandre de Moraes acaba de impor multas que somam inacreditáveis 7 bilhões de reais a caminhoneiros envolvidos em protestos de 2022. Pessoas físicas comuns receberam cobrança de até 147 milhões. Pequenas empresas terão de pagar de 5 a 15 milhões. O objetivo é claro, falência em massa. E por que essa crueldade agora? Especialistas apontam que a decisão aquela decisão chancelada lá pelo AGU, Jorge Messias, tem como objetivo amedrontar a categoria e evitar uma paralisação nacional devido ao preço do diesel. Greve esta que colocaria o combalido governo Lula nas cordas de forma definitiva. É a justiça sendo usada como arma de terror financeiro contra o cidadão para proteger exclusivamente o presidente Lula, né? Então, quero trazer aqui para vocês também essa questão, tá? Agora que nós tratamos. E aí, meus amigos, eu vou lhe dizer um negócio sério que vai causar um problema para Moraes, mas vai causar um problema sério mesmo. Veja só. Acabou de publicar um relatório. Peraí, vou voltar, tá, pessoal? O Congresso americano acabou de publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição, demonstrando preocupação, inclusive, com as eleições desse ano, citando nominalmente Flávio Bolsonaro e o apoio que o Moraes tem dado para o pessoal do PT e do Lula. Além disso, pedidos para plataformas de Big Tech de quebra de sigilo de movimentações minhas aqui nos Estados Unidos para saber dados sigilosos meus, violando não só as leis brasileiras, mas também as leis americanas. E isso nos Estados Unidos é algo muito sério. Isso certamente não vai ficar assim, mas expõe a perseguição e abre mais uma dor de cabeça em meio a um STF já afundado em escândalos de corrupção. Parabéns, Moraes. Você conseguiu, mais uma vez, colocar na lama o judiciário brasileiro. Mas isso daí não vai ficar assim só não, porque isso daí traz consequências aqui, que é um local sério.
aqui onde existe crime de perjúrio, onde você não pode mentir, onde as audiências na Câmara dos Deputados e no Senado têm consequências jurídicas de verdade. Pode esperar, isso daí é só o começo de uma grandíssima dor de cabeça que trará consequências sérias para você e muita gente aí no Brasil ainda. O Congresso americano acabou... Meus amigos, isso aqui tá lá no perfil do carteiro, tá? E aí o negócio vai ficar mais feio ainda pro Moraes. Deixa eu trazer aqui para vocês entenderem. Censura de Moraes pode afetar eleições, diz relatório dos Estados Unidos. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa Alexandre de Moraes de promover uma campanha de censura e lawfare que pode impactar diretamente as eleições de 2026 no Brasil. Segundo o documento, decisões do ministro têm restringido a liberdade de expressão, inclusive com ordens para a remoção de conteúdos e bloqueio de contas, afetando especialmente opositores e o debate público. Um anexo traz ordens e decisões do ministro Alexandre de Moraes para censurar e fornecer dados sobre Eduardo Bolsonaro e outros 2 indivíduos, na data de 23 de setembro de 2025. O mais grave é o alerta internacional. Essa censura pode limitar a participação política e a livre manifestação sem liberdade de expressão, e o Brasil precisa decidir que caminho quer seguir. Meus amigos, corta aqui para mim. Vocês devem ter visto várias pessoas comentando. Novamente, teve aquele cara lá dos Estados Unidos que vive postando coisas aí do Brasil, né? Falou sobre uma possível prisão para Moraes. O Elon Musk disse também que está próxima. O FBI está investigando também o caso Master. E se eles colocarem como terroristas ali aquela questão do PCC e do Comando Vermelho, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, meus amigos, agora as coisas ganham uma proporção gigantesca. E aí, eu quero falar para vocês também do efeito dominó, né? E por falar aí em terror de política e financeiro, a bomba relógio bancária não parou por aí. O Álvaro Grimbel, do Estadão, confirmou que o Banco Central não descarta a liquidação do Banco Master. E aí eu vou trazer para vocês a opinião desse pessoal aqui agora, do Estadão, tá? Então, já na tela, vou colocar aqui para vocês. Opa, tá sem o áudio. O Banco Central vai esgotar todas as alternativas do Banco de Brasília, da mesma forma que fez com o Banco Master, mas isso também significa que as opções mais extremas estão sobre a mesa. O BC entende que existe um rito, um manual de supervisão financeira que precisa ser seguido e que, nesse caso, existe pouca opção para negociação. O BRB, é bom lembrar, comprou bilhões de carteiras de crédito podre do Master e vai ficar 2 trimestres sem divulgar o seu balanço. Mas o que já se sabe é que o patrimônio do banco está negativo e isso coloca o Banco Central diante de um dilema. O que fazer com um banco que continua operando com o seu patrimônio negativo? O BRB precisa receber um aporte do seu acionista controlador, o governo do Distrito Federal, mas o GDF está tendo dificuldade de conseguir um empréstimo ou de montar um fundo imobiliário ou de vender ativos para aportar no banco. O governo federal, por sua vez, acha que o BRB é problema do governo do Distrito Federal, que todas as ações do banco tiveram o aval do governador Ibanez Rocha, que é ligado ao bolsonarismo, e por isso o governo federal quer distância desse caso. Não existe pressão sobre o Banco Central para que o Banco Central socorra o BRB, muito pelo contrário. Da Faria Lima, de onde pode vir o dinheiro para esse empréstimo, o entendimento é de que o Banco Central também está empoderado depois do relatório do TCU, que deu aval sobre todas as decisões do BC em relação ao Master. Então o BRB está com patrimônio negativo, não divulga balanço,
não sabe como vai receber o aporte e tenta ganhar prazo com o Banco Central, que diz nas entrelinhas que tudo vai ser técnico e que todas as opções estão sobre a mesa. O Banco Central... Pessoal, Estadão, né? Sendo Estadão, é claro. A opinião dele totalmente aqui com viés ideológico de esquerda, tentando ligar ainda o ibanês ao bolsonarismo, ao Bolsonaro. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ibamaster é o cara mais centrão que eu conheci na minha vida. E eu conheci mesmo, estive com ele algumas vezes, e eu vou lhe dizer um negócio. Ele era presidente, foi presidente da OAB aqui do Distrito Federal, ele era advogado de sindicatos, de associações, de tudo isso ligado. Ele filiou no MDB, ele se aproximou do Bolsonaro, porque naquela época era o auge, todo mundo surfou naquela onda. Então, pode ir bem menos. Quando é coisa ruim, aí tentam ligar à direita, ao bolsonarismo, a não sei o quê. Quando é coisa boa, duvido se fosse coisa boa, ia falar aqui que ele é o governador do Centrão, né? Que fez de centro, do MDB. Não ia falar nada de direita de Bolsonaro. Para, né, Estadão? Bom, mas é isso aqui, e eu quero também falar aqui com vocês agora sobre uma questão muito importante, que é o castelo de cartas que está desmoronando. E eles sabem muito bem disso. Com o PT e o STF atolados até o pescoço em escândalos, a grande mídia já admite: Lula está derretendo e Flávio Bolsonaro cresce de forma avassaladora. Rumo a 2026, é claro. Até cientistas políticos de esquerda, como o Carlos Melo, admitem que o governo petista foi arrogante e subestimou a força da oposição, e agora eles enfrentam uma tempestade perfeita. A esquerda está em pânico absoluto. O sistema tenta desesperadamente se salvar, soltando delegados investigados por ligação com o PCC e afastando inclusive juízes apenas quando convém, como no caso da 123 milhas, enquanto massacra o povo. E eu já vou colocar aqui na tela agora também essa matéria, tá, pessoal? Cadê? Eu assessor. Não. Uai, cadê a matéria? Sumiu. Aplicação do STF. É esse aqui, ó. Prontinho. Veja só que beleza. Gilmar manda soltar delegado investigado no caso Gritsbet. E determina fiança de 100 mil e uso de tornozeleira. Delação contra o PCC. O ministro Gilmar Mendes autorizou a soltura do delegado Fábio Baena Martins, que foi preso após delação de Vinícius Gritsbet, antes do empresário ser assassinado no aeroporto de Guarulhos. O decano justificou a decisão com o fato de Fábio não ter antecedentes criminais, não representar riscos para a investigação e não responder por acusações que envolvam violência. Investigado por suspeitas de corrupção e extorsão no âmbito do caso Gritsbet, nossa, que nome ruim, Baena, teve a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares. Será afastado das funções públicas, usará a tornozeleira eletrônica e é proibido de ter contato com outros investigados e testemunhas, além de precisar pagar fiança no valor de 100 mil reais. Fábio Baena foi preso em dezembro de 2024 após denúncia de cobrança de dinheiro para não responsabilizar Gritsbet pelo assassinato de 2 integrantes da facção criminosa PCC. Fonte tá lá no Globo News. E aí, meus amigos, quem tem que ficar preso mesmo de acordo com esse pessoal aí do nosso judiciário é o Bolsonaro, que é um perigoso, né? Que é um risco iminente, né? Agora, delegado, investigado, olha só que confusão. Meus amigos, não tem jeito. O Brasil de 2026 virou um grande balcão de negócio, onde o bilhete VIP para o jato executivo custa o seu silêncio. E
onde quem ousa buzinar na estrada leva uma multa de 100 milhões de reais igual os caminhoneiros. Mas nós não vamos nos calar. Se você não aceita ser feito de palhaço por essa elite togada e política, compartilhe este vídeo em todos os seus grupos agora mesmo. Inscreva-se no canal, que eu acho que ainda continua aqui o vermelhinho, tá? Ative o sininho, porque agora mudou tudo esse algoritmo, então eles não estão entregando mais do mesmo jeito, senão você não vai ver mais os nossos vídeos. Fiquem firmes e fortes. E como eu digo sempre, vem comigo. Pessoal, meu Instagram, segue lá. Informações mais rápidas, tá ok? Beijo grande, até mais.